Muito boa noite. Estamos começando mais um programa O Outro Lado da Realidade. Aqui com quem vos fala, professor Lara, o seu comunicador, do programa mais versátil da TV Líder do Vale. Hoje temos um assunto extremamente interessante para tratarmos. Inclusive temos o jogo Grenal, mas quem puder assiste no rádio e não perca que vai valer a pena. Para começarmos o programa, vamos aos nossos patrocinadores e apoiadores. Top Arts, decorações, tudo em pinturas e esculturas sobre qualquer superfície, templos, igrejas, empresas, residências. Top Art, entre em contato pelo telefone 51998885757. Espaço Essencier, cursos e terapias. Entre em contato pelo telefone 51991844886 em Gravataí. Moacar, oficina mecânica em geral, carros nacionais e importados, diesel e 4x4. Mais de 22 anos de experiência em Porto Alegre. Entre em contato pelo 51999-538-997. Sua segurança é nossa preocupação. Conte com a gente. Muito bem, pessoal. Nesses tempos que estamos vivendo de pandemia, o pessoal fica em casa, tratam de fazer meditações, ver a parte da paz. Hoje nós vamos falar de guerra. Pois é, para conseguir vencer no momento que estamos, tem que ser muito guerreiro. E eu convidei meu querido amigo, irmão, Vladimir Kuze. Só para que tenham ideia por que eu digo que ele é um guerreiro. Ele vai contar a história, mas de saída já falo assim para vocês. Ele trabalha num ramo de segurança há uns 20 anos. Ele já quebrou 3 vezes, não uma, nem 2, 3 vezes. E está aí lutando e dando certo, vem nos dar umas dicas e como é que ele está fazendo para se manter de forma excelente nesses momentos. Muito obrigado pela presença. Tá bom, professor Lara, de imediato só te agradecer o convite, a oportunidade, a possibilidade de estar falando na TV Líder do Vale, nesse teu programa de grande audiência, para falar um pouco de resiliência, falar daquilo que a gente precisa buscar para poder estar dando continuidade a um trabalho em épocas difíceis. Então, como o Lara falou, o Vlad quebrou 3 vezes, mas são 30 anos de história. Então começa lá. Na minha história, eu começo a trabalhar com 14 anos de idade, um tempo de estudos no Senai, depois vem um tempo de formação, e eu monto, então, a primeira empresa. Uma empresa de produtos eletrônicos e automação industrial. Não deu muito certo, tinha sócio, tinha parceiro, fechou. Abre outra. Trabalha por um tempo, também o mercado não era muito favorável, também não deu certo. Então aí eu fui trabalhar como representante comercial. Então, trabalhando com 1 ou 2 empresas lá na época, e aí há 15 anos atrás, eu saio de uma sociedade, de uma empresa que eu tinha com um amigo, e resolvi que eu ia trabalhar sozinho. Então eu venho trabalhar dentro da minha casa. Então eu trabalho numa área muito específica, Lara, que é uma área de segurança de máquinas. Então nós criamos projetos de adequação para máquinas para evitar que as pessoas cortem os dedos e as mãos. Então é um trabalho fantástico.
O nosso trabalho é um trabalho que salva vidas, que salva pessoas de amputações. Mas eu fui autodidata, então eu comecei lá há 15 anos atrás estudando, buscando normas europeias, buscando conhecimentos de fora para trazer para dentro do Brasil. E aí começo a trabalhar dentro da minha casa, uma casa humilde, uma casinha de madeira, separo o escritório, né? Dentro da sala da minha casa eu botei um sofá atravessado e disse para os meus filhos, olha, daqui para cá é o escritório do pai, aqui é a sala. E começo a trabalhar. Uma característica muito importante, né, Lara, que eu sempre, mesmo trabalhando dentro de casa, colocava calça, camisa e sapato. E 8 horas da manhã eu estava no escritório. Mesmo trabalhando dentro de casa, eu nunca trabalhei de calção ou de pijama, nunca. Sempre trabalhei naquela postura de estar dentro de uma empresa, mesmo que fosse na minha casa. E aí ali, então, eu comecei uma história de uma empresa que chama-se Automa Safety. A Automa Safety hoje ela é líder nacional em adequação de máquinas, é uma referência nacional em adequação de máquinas. E o meu nome, Vladimir Cusi, se você pesquisar lá no Google, você vai ver inúmeras inclusões, salientando como ser hoje um dos maiores especialistas em adequação de máquinas do Brasil. Dou aula palestra em quase todas as universidades do Rio Grande do Sul, como convidado, como instrutor palestrante convidado. Dou palestras no Brasil inteiro, falando exclusivamente de segurança de máquinas. Então, é uma história de resiliência, é uma história que eu sempre acreditei que daria certo. Começo esse trabalho na minha casa, depois venho trabalhar em Gravataí. E hoje nós temos uma empresa no Distrito Industrial de Alvorada, que até 2016 nós tínhamos 140 funcionários. Uma empresa que faturou em 2016 43 milhões de reais. Então é uma empresa muito grande. Deixou de ser, 2016 aí nós tivemos essa crise, onde entra as pedaladas aí, e esse jogo político todo que a gente sabe muito bem no que deu. E aí nós tivemos uma recessão. Por que houve essa recessão? Porque a minha empresa está diretamente ligada ao setor automotivo, à indústria metalúrgica. Então, quando eu tinha lá, em março de 2016, 16 milhões de contratos fechados para tocar o ano 2016, com GM, MWM, Eaton, só empresas, com a Embraer, só empresas grandes e empresas voltadas para o mercado automobilístico. Vocês vão lembrar, nessa época foi quando a GM estava colocando em carro em todos os terrenos baldios que tinha no Rio Grande do Sul. Então a GM produzia, mas não vendia. Então, nesse período, os contratos que eu tinha com a rede automotiva foram suspensos. Então ali em 2016 a gente teve um corte de crescimento, um crescimento que vinha sendo muito grande. Nós, numa estrutura de 15 mil metros quadrados no Distrito Industrial de Alvorada, numa fábrica planejada, estruturada, uma planta com gestão ambiental, com tratamento de resíduo, coleta de água de chuva, recirculação de água, toda uma planta estruturada dos mais altos níveis de modernidade possível, em pré-certificação da ISO 9001, e aí vem, então, então de 2016 para cá a gente vem tocando, vem sobrevivendo, vem trabalhando muito. E aí agora entra, então, a pandemia. Aí a gente fica, então, numa situação, o que fazer? Nós estamos em época de pandemia. 17 de março, nós tínhamos um curso agendado, nós temos um curso de auditor especialista de NR12, em que a gente traz para a nossa sede aqui em Alvorada, engenheiros do Brasil inteiro, que vêm fazer esse curso com a gente. Então, esses engenheiros, com o curso lotado, 29 inscritos, que iniciaria no dia 17 ou 18 de março, que era uma terça-feira, e na segunda-feira entra, então, todos esses bloqueios, essas restrições relativas à pandemia. O que fazer? Então, nós, com uma expectativa de trazer 29 futuros clientes, engenheiros de várias empresas do Brasil, e tivemos que suspender o nosso curso. E aí ali a gente fica assim, agora, qual é o próximo passo? Como até hoje a gente está numa situação assim,
Num dia vai ter bloqueio total, no outro dia bandeira vermelha, no outro dia bandeira laranja. Então, para nós, qual foi a situação? Nós continuamos trabalhando. Nós não paramos nem um dia ainda em função da pandemia, mas porque o nosso cliente ele é voltado ao ramo agrícola. Então, o nosso cliente ele está voltado ao ramo agrícola e ele não parou. Então, quem que eu tenho? Eu tenho a indústria do grão, a indústria do arroz, que nós trabalhamos agora em 2019, levantando algumas interdições. Houve várias empresas do segmento do arroz que foram interditados e nós trabalhamos levantando essas interdições. Então, segui trabalhando nesse mercado que ficou trabalhando, porque era do setor de alimentação, e temos um grande contrato numa empresa de São Paulo, que também nos mantém hoje focados e trabalhando. Então, do dia 17 de março até agora, a gente manteve a estrutura. Para aliviar o número de pessoas, então, na planta, nós mandamos, alguns colaboradores estão trabalhando em casa, em home office. Tivemos que, infelizmente, dispensar 5 funcionários, que realmente estava com excedente para esse momento. Existe a possibilidade muito grande de logo em seguida já estar voltando com esses colaboradores, porque são colaboradores essenciais para o nosso sistema, são técnicos que foram formados dentro da empresa, né? Então hoje como é que nós estamos? Trabalhando normalmente, com redução de pessoas e praticamente todo o administrativo trabalhando em home office. Mas estamos fortes, estamos com faturamento seguido ao mesmo que nós tínhamos lá em março, com todos os compromissos em dia. Não adotamos nenhum programa desses do governo, porque a gente entendeu que não era a melhor solução no momento. Então a gente está firme e trabalhando muito, acreditando que essa pandemia tem que passar. Eu acredito muito que essa vacina venha a dar certo e essa pandemia lá por sei lá, outubro, novembro, ela passa. Então, basicamente, nós estamos preparados para isso, para chegar lá em novembro, estarmos com novas políticas, estamos trabalhando alguns produtos, em termos de treinamentos semipresenciais, estamos trabalhando em parceria com uma outra empresa aqui de Cachoeirinha, no projeto Ciclo, onde nós estamos construindo containers para coleta e reciclagem de lixo, um projeto fantástico chamado Projeto Ciclo, que é um projeto do nosso mano Mauro Bernardes, que eu acho que é um programa bacana para tu trazer ele aqui para apresentar. Excelente. Que é um programa que vai tratar da coleta de produtos, de lixos, né, que nós chamamos de lixo, que para ele é matéria-prima, e a pessoa vai ter um cartão de crédito e vai transformar isso em dinheiro. Então nós estamos fazendo esse container e construindo máquinas prensas para resíduo, prensas para sucata de papel, de alumínio. Então estamos focados nessas linhas e continuamos fazendo segurança de máquinas, que é o que a gente sabe fazer, né? Bacana, bacana. Tua empresa, o endereço, telefone... A nossa empresa chama-se Automa Safety, né? Então você pode pesquisar lá, Facebook, Instagram, Automa Safety, né? Safety de segurança. Então, Automa Safety, ela fica no Distrito Industrial de Alvorada, na rua Vereador Mário Cardoso Ferreira, 865. Então, nós temos lá toda a área de adequação de máquinas, treinamentos de NR10, NR12, NR33, NR35, trabalho também com a NR13, a parte de vaso sob pressão. Então, nós trabalhamos especificamente no setor de segurança do trabalho, né? Excelente, excelente. E, bom, tem muitas histórias que poderias contar, algumas anedotas. Qual foi o momento mais difícil e complicado nesses 30 anos? Eu tinha falado 30 anos de recorrido nessa área. Então, vou contar um pouquinho da minha formação. Então, lá com 14 anos, eu fui estudar no Senai. Então, eu fiz a minha matrícula no Senai, mas tinha que fazer uma prova de seleção. Tu és natural de onde? Natural de Viamão. Alvorada, né? Mas no tempo que Alvorada pertencia a Viamão.
Perfeito. Então eu nasci no mesmo lugar que eu moro hoje. Legal. Então, no bairro Passo da Figueira, na Vila Piratininha, em Alvorada. Então eu estudei em escola pública a vida toda, minha mãe costureira, meu pai marceneiro, mas eu estudava, eu me dedicava estudando, eu trabalhava. Então lá na minha formação, como eu me matriculei no Senai, eu não sabia se eu ia passar naquele exame de seleção do Senai, eu também me matriculei para fazer o curso de técnico em contabilidade. Aí eu passei no Senai e eu estava escrito técnico em contabilidade. Um era de manhã, outro era de tarde, eu vou fazer os dois. Então era assim, eu saía de manhã do colégio, a escola José Feijó, ali na Parada 40, na Baltazar de Oliveira Garcia, saía dali e ia para o Senai estudar. Então uma fase assim que eu conto muito, e eu conto isso para os meus funcionários, quando eles reclamam, às vezes, a comida não tá boa, o restaurante que a gente almoçou não estava bom. Nessa época eu levava uma marmitinha de comida dentro da bolsa e comia escondido atrás do Senai frio. E não tem vergonha nenhuma de contar isso. Então, essa é uma das dificuldades. Teve muitas outras dificuldades, tiveram muitas outras dificuldades. Por exemplo, de andar em carro velho, e muito velho. Não é simplesmente um carro velho, é carro muito velho. Então, eu tinha um Passat que caiu o assoalho e entrava mais frio, eu tinha que andar com cobertor enrolado nas pernas, porque não tinha ar quente. Essa é uma das dificuldades. Muitas vezes não tinha dinheiro para o hotel, dormia dentro do carro. Então encostava o carro no posto de gasolina, ia lá, tomava um banho no banheiro do posto de gasolina, comia alguma coisinha, vinha para o carro, dormia e no outro dia ia trabalhar. Sempre bem alinhado, com um terninho bonitinho, uma gravatinha, ninguém precisava saber que eu tinha dormido dentro do carro. Então hoje muitas vezes a gente vê os nossos colegas reclamar, mas esse hotel é só 3 estrelas. Poxa vida, mas eu tenho que dormir, é quarto duplo, eu tenho que dormir com meu colega. Ah, meu colega ronca de noite. Ah, o carro da empresa é um carro antigo, é um carro velho, só que o carro é mais novo que o carro dele. Na maioria das vezes o carro é mais novo que o carro dele. E ele reclama. Então nunca passaram por esse tipo de experiência que eu passei. E aí vem vindo, os tempos vão mudando. Quando eu montei a Automasafety, isso faz 15 anos atrás, não faz muito tempo, eu desempregado ou tendo saído da empresa que eu tinha e venho trabalhar dentro de casa. Por sorte, a minha esposa trabalhava. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos água, luz, o rancho para pagar. Então, no mês que pagava um carnê, deixava o outro para trás. Então, sempre foi assim. Por sorte, meu pai do lado que me socorria bastante. Mas tem uma característica muito bacana nisso, que é a parceria da família, a parceria da minha esposa. Então eu tinha no salário dela R$50 por semana para pôr gasolina no carro para trabalhar. Onde é que eu vou trabalhar com R$50 de gasolina? Então eu saía de Alvorada e eu vinha a Gravataí. Aí eu apostei as minhas fichas na Dana, na GM, na Ecotron, na época era Ecotron, e na Mundial. E ficava aqui nesses 4 clientes trabalhando. Chegava na Dana, era onde eu tinha mais amigos, eu já ficava esperando o almoço. Chegava lá no Kleber, um amigão meu, Kleber, tu vai me pagar o almoço hoje. Então eu comia no refeitório da Dana com o crachá do Kleber, ou com o crachá da Fátima, outra amigona minha, ou com o crachá do Luiz. Então, era 50 pila, gente, R$50 por semana para pôr gasolina e sair para trabalhar. Até que numa dessas, a Dana fechou, tiveram uma interdição. E eu me lembro até hoje que o Kleber me chamou lá e disse assim: Vladimir, estamos interditados, temos aqui 5 máquinas para fazer. Tu tem condições de fazer? Tem. Mas eu não tinha um funcionário. Eu não tinha um serralheiro, mas eu disse: eu tenho condições de fazer. Saí dali com a garantia, o pedido é teu. Pode pegar, orçar as máquinas para fazer. Ah, ligeirinho, tá, dei um preço lá, um orçamento, saí agora. Como é que eu vou fazer as máquinas? Eu não tinha serralheiro, eu não tinha eletricista, mas acreditei que eu podia fazer. Então, aí saí dali, consegui pegar um serralheiro, consegui fechar uma parceria com um eletricista e fiz aquelas primeiras máquinas. Daquelas primeiras máquinas da Dana, nós desinterditamos aquelas máquinas, o mesmo tipo de máquina foi interditado na Azaleia. Fomos lá e desinterditamos a Azaleia, e aí vem outras, mais 3, 4 empresas,
E aí a gente começa a pegar nome no mercado. Pô, o Vladimir é o cara que levanta interdições. Aí criou a bola de neve. Aí já não podia... Logo em seguida eu já saí da minha casa, já aluguei um escritório em Gravataí, aluguei uma sala, de uma sala aluguei duas, chegou um momento que eu tinha 5 salas alugadas no mesmo prédio. Aí já tinha 2 pavilhões de elétrica, 2 pavilhões de mecânica, então nós tínhamos 7, 8, 9 salas alugadas. Isso há 7 anos atrás, 8 anos atrás. E aí então que a gente surge a oportunidade e a possibilidade da gente construir no Distrito Industrial de Alvorada. Então foi uma aposta muito grande, um investimento muito grande, mas a gente construiu uma obra fantástica, um pavilhão maravilhoso. Então nunca foi facilidade, né, Lara? Nunca teve facilidade. E eu sempre falo, mar manso não faz marinheiro bom. Exatamente. Uma das coisas que hoje em dia a juventude não entende, ou talvez até os pais querendo facilitar a vida dos filhos, dão tudo, não quero que passe pelo que eu passei, e dá tudo de mão beijada. Mas se não fosse pelas dificuldades que passou, ele não seria a pessoa que atualmente é. É verdade. Então, os males, os inimigos, os momentos ruins, nós temos que verificar que isso é algo que vai nos lapidando para podermos superar. São desafios, são coisas ruins que nós passamos, mas é que vai nos... É o que nos fortalece. Preparando, né? para ir para frente, né? É verdade. Então essas são as histórias que acontecem, né, Lara? Agora vamos para o outro extremo. Qual é a anedota, história ou o momento de maior satisfação que já tiveste nesses 30 anos? São vários fatos, né? Eu tenho muito orgulho de ser referência nacional hoje em adequação de máquinas. Eu tenho um orgulho muito grande hoje de ter o meu diretor comercial em São Paulo, é um ex-funcionário da empresa que eu também trabalhei há 20 anos atrás. E hoje ele me diz assim, Vladimir, tu era a nossa pedra no sapato. E eu sempre achei que eles eram líderes mundiais naquilo que eles faziam e que eu não era nada para eles. Ele disse, não, nós pesquisávamos tudo que tu fazia e a gente se preocupava muito e sempre onde nós estávamos fazendo orçamento, a tua equipe também estava. Porque em 2016 nós tínhamos uma filial em Caxias, uma filial em São Paulo e a matriz em Alvorada. Então nós tínhamos 140 funcionários, nós estávamos em todas, das 20 maiores empresas do Rio Grande do Sul, 15 eram nossos clientes. Das 20 maiores empresas do Brasil, 10 eram nossos clientes. Então a gente estava. Então isso era um orgulho muito grande. Depois nessa minha carreira, nessa minha vida toda, eu tive uma satisfação, um orgulho muito grande de ter recebido o título de cidadão benemérito da cidade de Alvorada. Então é um título que o vereador pode dar um por mandato. Então em 4 anos de mandato de um vereador, ele pode conceder um título de cidadão benemérito da cidade. Eu tive a honra, o vereador Vânio Preza me concedeu essa distinção, então é uma coisa que eu carrego com muito orgulho de ser um cidadão com distinção no município de Alvorada. E outra coisa que eu fico muito honrado assim, é de poder transmitir o meu conhecimento nas universidades do Rio Grande do Sul. Então eu dou aula, palestra na PUC, na Unicinos, na URGS, na Univates, na UCS, em praticamente todas as universidades do Rio Grande do Sul eu tenho participações em que eu dou aulas específicas sobre NR12. E o outro orgulho muito grande é de receber na minha empresa engenheiros de uma Embraer, por exemplo, que manda 4, 5 engenheiros. A Suzano, Papéis, Celupa, Dana, GM, grandes companhias, grandes corporações que mandam seus engenheiros para fazer o curso na nossa empresa, que é um curso de 4 dias, com 6 palestrantes, e isso me dá uma satisfação e uma alegria muito grande de saber que aquilo que eu criei lá atrás, dentro da minha casa, hoje é reconhecido no país inteiro. E o orgulho maior hoje é de ter o meu filho, engenheiro de segurança, que trabalha desde 15 anos de idade comigo na área de segurança e hoje ele está se tornando um grande especialista. É um grande especialista nessa área. É um moleque de 28 anos, né? Engenheiro com 3 formações, mas que já viajou para fora do Brasil fazendo avaliações de máquina
que trabalha nas maiores companhias do Brasil, fazendo aquilo que eu comecei fazendo há 15 anos atrás. Então isso é tu perguntou, né, de satisfações, de alegrias. Então são essas pequenas coisas que me deixam muito envaidecido e com a certeza de ter deixado um legado na empresa, na sociedade, na minha cidade e principalmente para meus filhos, né? E a nível nacional e internacional, né? Nacional e internacional. Então nós temos trabalhos feitos na Itália, na Argentina, na Austrália, vários segmentos aí que a gente atende para validação de máquinas que vão chegar nas indústrias do Brasil e a gente faz a validação lá no exterior. Então é um trabalho bacana. Muito bacana. Antes de continuarmos, que temos outros assuntos também a tratar, até para que conheçam além do trabalho da empresa dele, a mesma pessoa, tá? O Vladimir. Até tem algumas perguntas que estão surgindo aqui. O Luiz Fernando de Cachoeirinha. Mas qual foi teu maior desafio para seguires em frente? O maior desafio é falta de grana. De ter R$50 no bolso, ter que abastecer o carro e sair para trabalhar. Ou sair para trabalhar e não ter um hotel para dormir e saber que vai dormir no carro, mas que vai trabalhar no outro dia. Então, esses são alguns dos desafios. Deixa eu aproveitar aqui, então. Isso, à vontade. Né? Eu tenho uma pessoa muito especial aqui que está me mandando parabéns, muito orgulho de ti, que é a minha professora, Janice Pazuello Zanetti. Então, a professora Janice foi minha professora na 5ª série. E hoje eu tenho o prazer e o privilégio de ter ela nas minhas redes sociais e poder ter ela como uma amiga muito especial. E foi uma referência, ela e o nosso saudoso João Carlos, que partiu esse ano, que foi meu professor lá de técnicas industriais. Lá na escola Senai, em turno integral, quando a Alvorada começou a ter escolas de turno integral, foi meu primeiro contato com a indústria, então foi na escola Senai. Minha amiga Vera Preus também mandando um oi. São pessoas muito especiais na minha vida. A Vera Preus e o Carlos Preus foram pessoas assim de muita importância. Foram esses amigos que lá no momento de crise, nesse momento que eu só tinha 50 pila para sair para trabalhar, muitas vezes a Vera Preus e o Carlos Preus passavam na minha casa assim: vamos para a praia junto com a gente. Cara, não tem dinheiro. Não, mas tu vai para a praia junto com a gente. Então, são amigos que eu tenho um carinho muito grande pela Vera, pelo Carlos, por essas pessoas. Então, várias pessoas aqui dando um olá. Aqui o André Emerim foi meu amigo de quartel, servimos junto. Toda vez que eu pulava a roleta do ônibus, o André era o culpado, viu? E o André era um cara que no quartel, ele era o cara que mais ia para a enfermaria. Então o apelido dele era o Manqueirão. Então, gente, bacana a participação de vocês. O nosso mano Luciano Macedo, né? Então aqui o Thiago Crestani. Pô, esse cara, tu tinha que estar olhando o jogo do Inter, meu irmão. Timão, nós temos que estar, tu tem que estar torcendo e assistindo a gente. É isso aí mesmo. Isso aí. Ouve na rádio e assiste a TV Líder do Vale. Bacana. Pô, aqui tem um cara que... Daniel Camilo. Vou falar um pouquinho desse cara. Esse cara, o Daniel Camilo, esse negrinho maravilhoso. Se tu estiver me ouvindo, Daniel, manda um oi aí. Daniel Camilo é um rapaz que vem do Rio de Janeiro para fazer um projeto social em Alvorada. Então ele vem fazer um projeto social com instrumentos musicais e daquele projeto ele ficou meu amigo. Então é um moleque que eu admiro muito hoje. É um moleque que a vida ainda vai proporcionar uma grande realização para ele. Não desanima, Daniel, com adversidade nenhuma. Olha o meu exemplo. Se eu pude chegar, negrinho, porque eu nasci na vila, que nem tu, moro na vila até hoje, mas se eu cheguei aonde eu estou hoje, pessoas como tu, Daniel, com a força de vontade que tu tem, com o caráter que tu tem, vai chegar também. Eu sou teu fã, negrão. Ó, tamo junto. Cara, legal a participação dessas pessoas aqui, muito legal mesmo. Isso é bom. Sempre que eu faço uma pesquisa sobre o assunto para botar na grade,
trato de trazer as melhores pessoas. E tem um comentário aqui, que até eu digo, olha, não sei se tu conhece João Pedro de Canoas. Não. Ele fez um comentário aqui e não te achei. Entra em contato comigo, vamos conversar. Se for realmente interessante, te convido a vir ao programa. Ele diz assim, João Pedro de Canoas, o Vladimir parece que está contando minha história. Então, entre em contato comigo pelo 998885757 e vamos conversar. Como é que é o nome dele? João Pedro de Canoas. Eu acho assim, João Pedro, ó, essa história é a história de todo e qualquer homem que sai da vila, não se perde, não perde o caminho, segue estudando, trabalhando com integridade, com decência e com muito trabalho. Eu vou deixar uma frase aqui que serve para todos vocês que estão assistindo. Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Porque o S é antes do T. Fora o dicionário, em lugar nenhum tu vai ter sucesso se tu não praticar o TBC. Você sabe o que é TBC? Tirar a bunda da cadeira. Você nunca vai conseguir nada na vida se não trabalhar. Então, João Pedro, é isso aí. Eu acho que a gente tem muito... A minha história, ela vai se identificar com a história de muitos brasileiros que, mesmo pobre, muito pobre, nunca desistiram, trabalharam a vida toda e conseguiram fazer a diferença. Meu irmão, meu amigo Alexandre Nóbrega aqui está dizendo, a gente, né, do Senai, falar do Senai. É isso aí, cara, nós somos colegas de Senai. O Alexandre Nóbrega hoje já é um aposentado, ele trabalhou na iniciativa privada o tempo todo. Meu irmão, e hoje um candidato a vereador lá no município de Alvorada, uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito, que eu tenho certeza que homens como ele é que a gente precisa dentro da nossa Câmara de Vereadores lá em Alvorada. Temos aqui comentários. Sandra Gil. Parabéns, meu irmão. É minha irmã. Nelita Gonçalves de Souza. Como é bom lembrar e ser lembrado por nossos alunos. É porque eu lembrei da professora Janice, né? Tiago e Cris, legal tua história, parabéns. Nelita novamente, o trabalho dignifica o homem e a mulher. Perfeito. Também temos aqui outros comentários, vamos indo. Leandro de Novo Hamburgo, que tema bacana o programa de hoje, trazendo pessoas para falar em suas dificuldades e dando a volta por cima. Forte abraço ao Vladimir. Obrigado. Antes de passarmos para outro assunto, que o tempo vai começando a fechar, ainda temos, mas para mudarmos de assunto, tem já destas um monte de incentivo, mas para essa juventude de hoje, que está bem mimada, digamos assim, porque a criação é totalmente diferente da nossa, que recado tens para eles? Eu acho que a primeira coisa que a nossa juventude tem que fazer é conhecer a realidade, sair de dentro de casa, parar de assistir programas que induzem a uma formação de ideia, mas isso depende, os pais têm que ter muito cuidado, alguns youtubers aí que estão colocando muita coisa ruim na cabeça das crianças. Então, a primeira coisa que eu digo para qualquer jovem é: tenha um sonho. Todo sonho sonhado, se ele for trabalhado, ele vai ser realizado. Então a primeira coisa que o jovem deve ter é o seguinte pensamento: não importa que eu nasci na vila, não importa que eu sou pobre, se eu tiver força de vontade eu vou conseguir. Eu sempre estudei em escola pública. Sempre. Eu estudava contabilidade de manhã, eletrônica de tarde e inglês à noite. Levava marmita para a escola, andava de ônibus e nunca foi problema. Então, para a nossa juventude, a primeira coisa, tenha ideais. Segunda coisa, honrar pai e mãe. Está até na Bíblia. Isso é sagrado. Honrar pai e mãe. Fugir das más companhias. Hoje,
o pai deve estar muito esperto com quem o filho se relaciona. Porque hoje o cuidado maior são com as companhias, com as drogas. Algumas drogas aí são irreversíveis. Então eu acredito que os pais têm que monitorar filho, pai tem que olhar celular de filho, sim. Pai tem que cuidar o que o filho faz. Pai tem que levar o filho na festa, tem que buscar o filho na festa. Se a filha disser, eu vou para casa da minha amiga, o pai vai te levar lá, ou então liga para a mãe da amiga e confere se ela está. Eu fiz assim com meus filhos. Mas eu tenho hoje meus 2 filhos, cada um tem 3 faculdades. Cada um tem a sua formação. Os 2 se formaram com 22 anos de idade. Mas nunca teve moleza. Meu filho começou a trabalhar comigo com 15, 16 anos e a minha filha começa a trabalhar com 16 anos de idade. Então eu acho assim, um recado para a juventude. Tenha ideais, tenha sonhos, mas trabalhe para que seus sonhos se realizem. Sem se vitimizar, ninguém é vítima. Eu não acredito em sistema de cotas. Eu não acredito que cotas dê certo, nenhum tipo de cota. Porque no meu pensamento todos somos iguais e todos temos condições. Então acho que o meio não pode fazer, o ambiente e o meio não pode fazer as pessoas. Nós temos que fugir desse meio, deixar de nos vitimizar e trabalhar. Acho que o jovem tem que correr atrás. Falta oportunidade, talvez falte, com certeza. Mas hoje se um jovem pode pegar um computador, brincar e jogar, ele pode ser um youtuber. Ele pode aprender a fazer filmezinho e vídeo e vender para as empresas. Ele pode fazer pequenos flyers para Instagram e vender para as empresas. Então qualquer jovem hoje com 16, 17 anos, se ele quiser ter uma fonte de renda, ele pode trabalhar dentro dos e-commerce. Então é muito mais fácil hoje do que foi na minha época. Então o jovem só tem que querer trabalhar, né? Perfeito. Sei que também... tem outro comentário antes de mudar aqui. Diego Cardoso. Parabéns, mano. Me espelho muito em ti. Sei que também és voluntário de uma ONG. Conta um pouco para nós. Que isso demonstra que as atividades de benemerência trazem prazer às pessoas e não é só o dinheiro que conta, né? Lá pelo dia 17 de março, 18, na outra semana, 23, 24 de março, na primeira semana, quando começa a história da pandemia, então um amigo me liga e diz, mano, o que nós vamos fazer? Nós temos que fazer alguma atividade, alguma coisa para ajudar as pessoas. O meu amigo Richard, junto com o Cuca. E eu disse, cara, a única coisa que eu sei fazer é fazer comida. E ele disse, não, mas é isso mesmo. Quem sabe vamos fazer comida para essas pessoas. E aí, então, nós criamos lá, naquela época, o projeto Marmita Solidária. Então, foi um projeto simples. Eu convidei o Espanhol, que é um amigo meu que sabia cozinhar, convidei o Caticô, convidei a minha irmã. Fomos convidando amigos. E naquele primeiro momento, num galpão lá dentro do Parque da Harmonia, nós limpamos, higienizamos, usamos aquele galpão levando panela, fogão, tudo de casa, cada um levou um pouco. Fizemos então a primeira leva de marmita solidária. E levamos para o pessoal de rua. Então, fizemos ali 150, 200 marmitas. Na outra semana, fomos para produzir as marmitas de novo. O galpão já tinha mexido nas coisas, fizemos, mas não estava bom. Dali, então, junto com o Silvion, que é o nosso parceirão, é o cara da Hortifruti Jacobs, que é um cara de um coração sensacional. É a pessoa que está nos abastecendo a nós, ao Padre Seron, ao time do Dunga, com Hortifrutis Granjeiros, é um líder dentro do Ceasa que nos abastece com todo o produto. Silvion, um grande abraço. A gente consegue, então, o Cuca, por intermédio dele, é um cara muito bem relacionado com o pessoal do MTG, consegue a cedência do CTG Estância da Zenha, ali na Rótula das Cuias. E começamos ali, então, a fazer marmitas terças, quintas e sábados. Começamos a fazer 200, foi para 300, e o projeto foi crescendo, e fomos ganhando colaboradores, e aí depois criamos o núcleo Alvorada.
Aí ao sábado nós produzíamos 300 marmitas de manhã em Alvorada e 300 marmitas de tarde no Estância da Zenha. Logo em seguida, o Rotary Industrial Cachoeirinha, mais a maçonaria, a loja Gênesis 3089, se interessam pelo projeto e também se candidatam a nós queremos fazer marmitas em Cachoeirinha. Então começa também a ser produzida marmitas em Cachoeirinha. Bacana. E agora nós temos um núcleo em Viamão. Então hoje o projeto, visita lá no Instagram, Marmita Solidária _RS. É um projeto que consta com 4 núcleos de produção de marmitas e nós já produzimos nessa pandemia 16 mil marmitas. Quem quiser fazer parte, contribuir, colaborar, entre em contato. Marmita Solidária _RS. Lá no Instagram tem todas as informações ou no meu celular 999-333-095. Nós temos hoje em estoque 1.200 quilos de arroz, os 800 quilos de feijão, massa, azeite, ou seja, nós ganhamos muita doação. Grupos como o Piquete Parceiros da Tradição, que doaram 1 tonelada de alimento, empresas como a Camil, como a Blueville, me doaram arroz, feijão. Recebemos diariamente doações de amigos, de pessoas, de empresas, de entidades. Um empresário de Novo Hamburgo já doou 400 cobertores, ele não quer que o nome dele apareça, mas ele toda semana ele vem aqui e leva 200 cobertores. Então o que nós fizemos? A gente leva marmita, cobertor, roupa, cesta básica e produto de higiene. Legal. Então esse projeto cresceu muito, é um projeto muito lindo. Desse projeto a gente sabe que surgiram vários outros, então é o que eu digo que é a contaminação do bem. São outras pessoas que estão vindo também impulsionada por esse projeto, que é muito fácil, e que fazem marmitas aí por todo o Brasil, por todo o Rio Grande do Sul, que a gente está vendo que está crescendo muito e está muito bacana. Sensacional, sensacional. Tem mais 2 comentários aqui que eu gostaria de fazer. Muita gente coloca perguntas e manifestações, nem sempre conseguimos falar todo mundo, mas alguns destaques aqui. Abílio Alves de Gravataí, da Rádio Alegria do Parque. Excelente programa, amigo Lara. Obrigado pela audiência, uma satisfação. Muito bonita a história do Vladimir, está comentando. E depois tem alguém que não sei se tu conhece, Daniel Camilo. Eu sou o filho mais gato de todos, o negão carioca. Te amo, paizão. Amo tua história. O Daniel Camilo é esse negrão que eu falei, esse negrão que veio para fazer esse projeto social em Alvorada e se tornou um grande amigo, um grande parceiro. É um cara que, impulsionado por o que eu estou fazendo aqui, começou um projeto social lá no Rio de Janeiro. Ele mora dentro de uma comunidade, se não me engano é no Complexo do Alemão, eu acho. É uma comunidade com vários problemas sociais e o Daniel está lá buscando ranchos, levando pessoas para consultas. É um guerreiro. Negão, te amo, negão. Excelente, excelente. Então falamos sobre a empresa, 30 anos de experiência, tua história, a parte de benemerência, né? Então tu tens uma vida social bem agitada que tu tens que administrar bem, né? Queres fazer algum comentário extra sobre as redes ali? Não, só aqui alguns amigos que estão presentes aí que a gente precisa agradecer, né? Então, Rodrigo Portela, obrigado pela presença. O Jorge Medeiros, nossos manos aí todo presente. O Paulo Salermo, um amigão que sempre que pode me socorre. O Adriano Vacarenha, a Simone. Simone fala, família é tudo, quem tem um tesouro. É verdade, nós temos isso, né, Simone? Então, meu irmão aí, Paulo Salermo. Agradecer aí a minha esposa, a Maria, que está assistindo, né? Então é isso aí, gente. Foi bacana. O Léo Chaves, ele está dizendo aqui que ele é o meu barbeiro. É isso aí, o Léo também é um cara que
é um grande empresário aí no setor de corte de cabelo. Mas é isso aí, Lara, bacana, boa participação. Nelita Gonçalves de Souza, parabéns pelo trabalho voluntário no projeto das marmitas. É algo que realmente hoje em dia o pessoal, primeiro, difícil separar tempo para fazer um trabalho desses, que não é com o objetivo de ter um retorno financeiro, uma remuneração, mas para quem faz a satisfação vale mais que o dinheiro. Então tem que saber equilibrar. É evidente que tem que ter um lastro, um bom trabalho para poder tirar parte do seu tempo e fazer esse outro lado também. Como eu disse, na realidade é uma guerra, então na guerra não podemos estar tirando flores, temos que baixar a cabeça e grudar, trabalhar sem medo. Deve ter saído algum gol. Tiro aí. Eu já vi, já estão aqui me zoando aqui já, mas tudo bem, a primeira quirela é sempre dos pintos. Bueno, então já sei que estou escolorado, então o Grêmio fez gol. Muito bem. Temos mais 8 minutos de programa. Se queres aproveitar esse tempo para complementar com alguma mensagem, o que for, obrigado a todos o pessoal que participou, que nos assistiu, escutando o rádio do jogo e vendo o programa TV Líder do Vale, o outro lado da realidade aqui. Deixa eu aproveitar então, fortalecer o trabalho, falar mais um pouquinho das marmitas solidárias. Nós atendemos hoje, terças-feiras, moradores de rua. Então nós atendemos aí no centro de Porto Alegre, Praça da Matriz, Viaduto Otávio Rocha. Quintas e sábados nós atendemos comunidades em Porto Alegre. Então, e quarta-feira atendemos também em Porto Alegre a Vila Nazaré, com outro núcleo que surgiu faz três atividades, já um núcleo muito forte, que nós chamamos de Marmitas Vila Nazaré, né? Então, tem lá uma parceria da Associação Jovem Empresarial de Porto Alegre, uma turma muito bacana. Então, falando de marmitas, se a tua comunidade, se tu é um líder comunitário e tu está precisando, e tu tem um número de pessoas estruturado e tu sabe realmente quem precisa, nos procure que a gente pode estar marcando, então, nas quintas ou no sábado, para estar levando 100, 200, 300 marmitas para atender essa comunidade. Então, hoje, nós atendemos, além de Alvorada, em Alvorada nós atendemos Sítio dos Açudes, a Escola dos Sítios dos Açudes, a invasão entre o Sítio dos Açudes e o Distrito Industrial e o Instituto Kizomba, que é no 11 de abril. Isso em Alvorada. Em Viamão são atendidos moradores de rua, bairro Santa Cecília, Santa Isabel. Então, Viamão é uma média de 150 marmitas às quartas-feiras. Cachoeirinha, nós temos um trabalho muito grande feito pelo Rotary e pela loja maçônica Gênesis 3089, que aí junto com a assistência social do município, eles cadastram as comunidades que vão receber as marmitas e junto já está sendo providenciado e levado cestas básicas. E aí em Porto Alegre a gente atende a Vila Maria da Conceição, lá na Pequena Casa da Criança, a gente atende a Ilha da Pintada, a Ilha do Pavão, Morro da Cruz. Tivemos agora semana passada lá no bairro Ponta Grossa. Enfim, o nosso trabalho é servir. Então nós fizemos, dentro da nossa estrutura, nós temos condições de fazer de 300 a 400 marmitas por vez, que é a estrutura que nós temos de fogões e panelas. Então no sábado eu faço 300, 350 em Alvorada, 300, 350 por trás, são 700 marmitas. Então precisamos doações. Lá no nosso Instagram tem a conta. O mais importante hoje é depósito naquela conta, porque nós precisamos comprar proteína. O que nos falta hoje é o frango ou o guisado, porque o resto, arroz, feijão, azeite, a gente tem bastante. Então, e a compra da marmita, que a gente precisa comprar 1000 marmitas por semana. Então, hoje os nossos gastos fixos é gás, marmitas, frango e guisado. Então,
Entrem lá, Marmita Solidária _RS, colaborem, participem, que esse projeto é fantástico. Excelente. Então, contato somente pela internet ou queres passar algum telefone também? Não, pode usar o meu telefone também, 999-333-095. Novamente? 999-333-095. Muito bem, sensacional. Então, para quem quiser verificar este programa ou os outros do outro lado da realidade, pode procurar no YouTube, no meu canal, Daniel Lara. O mais fácil, coloca a abreviação de professor, Prof. Lara, e ali encontrará mais de 60 entrevistas, sempre procurando mandar uma boa mensagem para vocês. Meu querido Vladimir, foi uma satisfação ter recebido aqui. As portas estão abertas para quando tenhas alguma outra coisa a comunicar e mensagens bacanas, assim como que trouxestes hoje. E para concluir, então, vamos novamente com nossos patrocinadores. Top Arts, decorações, tudo em pinturas e esculturas em qualquer tipo de superfícies. Empresas, templos, igrejas. Top Art. Entre em contato pelo 998885757. Espaço Essencie, cursos e terapias em Gravataí. Procure e entre em contato pelo 991 844 886. E Moacar, mais de 22 anos de experiência e excelência. Oficina mecânica em geral, carros nacionais e importados, diesel e 4x4. Na rua Santa Catarina, 446 em Porto Alegre. Sua segurança é nossa preocupação. Conte com a gente. Muito bem, pessoal, antes de concluirmos então, um aviso. No próximo programa teremos o especial com o mestre Paulo. 2 horas, começa às 22 horas e termina à meia-noite. Terá também uma promoção especial de Moacar, um brindes para quem mais compartilhar o programa. E, bom, alguma palavra de encerramento? Não, só um abraço a todos. Quem puder, fique em casa, mas quem tiver que trabalhar, se cuida, use máscara, faça o distanciamento. E a situação está ficando muito crítica, mas temos que nos cuidar. Cuidar aquelas pessoas de mais idade, mas não podemos deixar cair a produção e a economia do nosso país também. Esse é o meu pensamento, né? Tem que ser prudente. Uma boa noite a todos. Muito bem, ojalá estejamos todos novamente na quarta-feira que vem. Adiós!